Eu... Bom, a gravação foi iniciada, então, né, dando início a mais uma reunião do GTCR com a palavra nossa coordenadora Renata. Oi, gente, obrigada, Dani. Hoje, então, a nossa reunião, acho que primeiro a gente não botei no roteiro, mas acho que a gente pode conversar brevemente, né, sobre as nossas visitas. Acho que foram todas muito produtivas. Eu entendo que, da nossa parte, nós ficamos muito agradecidos e felizes de termos realizado essas visitas em todas as regiões. Acho que foi muito produtivo tanto para nós, quanto para os conselheiros, quanto para as subprefeituras, quanto para a consultoria. Acho que foi bastante rico. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, assim, mas é para a gente ser bem breve nesse momento, assim, porque a gente tem que tratar de um assunto muito importante, que é a nossa conferência. Então, se quiserem falar brevemente, assim, se alguém quiser colocar alguma coisa, vi que o Jacão já levantou a mão. Daí depois a gente começa a tratar da conferência, que é um assunto que estamos um pouquinho atrasados, mas como a gente teve toda essa questão das visitas, a gente teve que focar lá e agora a gente coloca o nosso foco na conferência. Fala, Jacão. Boa tarde a todos e a todas e a todos, né? Eu queria registrar também, muito legal, sabe, Renata? Eu acho que valeu, foi muito importante na nossa região lá, a turma do OP que participou, né? Eu acho que houve uma inserção muito positiva, né, de toda a comunidade que foi envolvida lá. Enfim, parabéns para a equipe aí que organizou, né, em nome da Renata e de todas as demais aí. A Renata especialmente que organizou toda a logística ali para a gente, vai, não vai, papapá, né? Mas enfim, tá? Foi realmente um espetáculo. Eu acho que foi produtivo para todos nós, não só para a consultoria, para poder colher em loco as questões, até porque é gente fora de Porto Alegre, né? Mas para nós, enquanto comunidade, foi muito positivo, tá? Esse era o meu recado. Obrigado, Renata. Obrigada, Jacão. Que bom que foi bom para vocês também. Felisberto. Bom, primeiro, boa tarde a todos, todas e todos, né? Eu entendo que foi positivo, viu, Renata? Parabéns à iniciativa. Eu acho que foi uma iniciativa conjunta entre as regiões e o GT, né? Pena que a gente não pôde passar em algumas, vamos dizer, experiências da região centro, né? Espero que a gente tenha a oportunidade ainda no decorrer deste ano, né? Possamos visitar outras experiências importantes da região do centro, né? Principalmente na área da habitação de interesse social, a questão do patrimônio histórico-cultural, que ficamos ainda não fizemos uma caminhada na Voluntários da Pátria, principalmente no trecho entre a Marechal Floriano até o viaduto da Conceição. Seria importante a gente ter caminhado um pouco ali, né? Mas valeu pela primeira experiência, né? E quero agradecer também a consultoria pela paciência também de nos ouvir, né? Pena que, como eu digo, o responsável pela consultoria não estivesse na nossa região. Lamento um pouco por isso, porque seria importante ele estar, né? Mas valeu, quero agradecer em nome de todos que foram lá, tá? Um abraço, Renato. Um abraço a todos e todos e todos. Obrigada, Felisberto. Acho que o Adroaldo e o Gomes ainda querem falar. Pode ser eu? Pode. Boa tarde a todos. Renata, então, também, da mesma forma, elogiar essa iniciativa de vocês, né, de toda a equipe da revisão do plano diretor, e acho que foi legal, sim, as pessoas se integraram, principalmente conselheiros do AP, né, subprefeitura, então estão acompanhando o que a gente pretende e gostaria também de mostrar. A única coisa que a ressalva que eu tenho seriam duas, na verdade, porque o tempo é muito curto, me parece que poderia, né, precisar de mais tempo, as regiões são muito extensas, certo?
valia a pena fazer uma outra mais adiante, se possível, e reunir no final, em algum momento ainda, para a gente poder falar coisas que não foi possível mostrar no passeio, vamos dizer assim, nessa visita ali. O resto foi tudo tranquilo, parabéns a toda a equipe aí, o grupo aí, Renata. Era isso. Obrigada, Draldo. Deixa eu só ver se eu entendi. Tu acha que vocês precisariam de mais um momento com a consultoria para conversar isso? Eu acredito que sim, né? Porque naqueles momentos ali, tudo muito rápido, estava muito quente naquele dia que a gente fez o passeio lá, essa visita. Seria possível, se for possível, em outro momento, a gente tentar. E tinha mais coisas a ser falado ali, com certeza. Nossa região é uma região que precisa ainda de muita infraestrutura, né? Eu acho que nunca é demais sentar e conversar, né? Era isso. A gente pode, de repente, ver de marcar depois da conferência, né? Porque eu acho que o nosso foco agora tem que ser a conferência, para todos nós. Sim, Aí, tranquilo. depois da conferência, a gente pode tentar marcar com eles. Tá bom. Obrigada, Draldo. E o Gomes agora. Boa tarde a todos os colegas. Também, assim, registrar minha gratidão aí ao grupo todo de promotores, vocês da prefeitura, o pessoal o pessoal da consultoria, né? A gente conseguiu conversar bastante no deslocamento, né? A região muito longe, as distâncias eram longe, então a gente conseguiu fazer uma conversa dentro da van, né? E com certeza, assim, se a gente tivesse oportunidade, faria uma nova visita e talvez até de uma maneira mais diferente, uma maneira mais, digamos, com a intenção de mostrar realmente a cidade. Eu estava afim eu fiz a visita querendo mostrar problemas sérios, assim, que a consultoria pudesse contribuir conosco. Mas eu acho que eu exagerei um pouco. De repente, seria interessante fazer uma apresentação mais assim voltada no que é a cidade. Por que eu digo isso? Porque as perguntas da consultoria para mim eram muito no sentido de querer entender onde é que nós estávamos, como é que foi a ocupação daquela região, o que predominava ali de usos e tal, né? E alguns potenciais que teriam para se ressaltar e tudo mais. Ou seja, mudou um pouquinho o foco assim da minha cabeça, né? Ao menos. E gostei muito. Em especial, achei muito importante a nossa passagem pela Vila dos Pescadores, onde a gente conseguiu apresentar o projeto que é concreto lá que tem, uma situação que a consultoria poderá nos ajudar, as questões ambientais, principalmente, de infraestrutura e tal. Olha, parabéns, mais um golo aí da equipe, tá bom? Bom, Gomes, muito obrigada. Te escutando, eu pensei até numa ideia, assim. Eu acho que para um futuro, assim, que depois da conferência, a gente podia pensar em cada região montar uma apresentação sobre a sua região. Cada um contar um pouco da história da sua região, do que entende que a sua região precisa, ou do que entende que são os pontos mais importantes. Enfim, acho que a gente pode conversar no decorrer do tempo, assim, mas acho que seria legal se cada conselheiro, e junto com o pessoal das subprefeituras, organizarem como é que eu posso dizer, uma apresentação mesmo para construir. Seria legal, né? Renata, eu queria colocar uma coisa que eu me lembrei agora. Eu penso que seria importante também a gente ter uma visão em conjunto das 8 regiões, nós, os conselheiros e a consultoria, para que a gente pudesse ter uma visão global, né, de todos os conselheiros, porque nós conhecemos a nossa região, né, mas muitas vezes a gente desconhece as outras regiões. Né? Então, seria importante a gente ver se teríamos um momento para fazer essa caminhada coletiva, né, de todas as 8 regiões. Eu acho que seria um avanço também nesse processo. Obrigado. Tá sem som, Renata.
Eu falei que achei uma boa ideia também, mas vamos por partes, assim, né? Porque acho que queremos muita coisa, temos muito trabalho pela frente, e acho que agora, no momento, assim, a gente tem que estar com esse foco direto na conferência, mas, de repente, no decorrer do processo, a gente pode marcar, assim, uns recorridos, assim, para a gente até pensar melhor se essas regiões estão muito bem divididas ou se elas podem ser melhor divididas, que é uma coisa que a gente vem conversando, né, há um tempo. Peraí que eu já vi que o Jacão e o Gomes querem falar de novo. E depois vamos encerrar, tá, esse assunto, e daí a gente segue para a questão da conferência. Pode falar, Jacão. Não, eu acho que é importante isso que o Felisberto colocou aí, e essa questão de fazer uma apresentação também de cada região e tal, justamente no momento com a consultoria, quem sabe esse é o momento de fazer isso que Felisberto está sugerindo, né, da gente fazer uma apresentação de cada região para eles, em loco aí, mas aí não precisa vários dias, num turno tu consegue matar um dia no máximo, né? Mas enfim, era isso, só para contribuir, tá? Tá bem, Jacão. Obrigada. E Gomes? Não, foi uma falha aqui na minha internet, que até a minha mão apareceu, e eu fiquei sem escutar praticamente na fala do Felisberto. Mas eu percebi uma coisa, eu consegui entender ao menos que o Felisberto propondo assim, uma reunião tal, com os conselheiros, eu acho necessário, Felisberto, necessário, tá? Uma reunião dos conselheiros, em algum momento, com a consultoria, tá bom? Só para reforçar aí a tua posição. Tá, legal. Então, gente, vou começar a apresentar aqui para vocês uma discussão sobre a conferência. Acho que estão todos vendo, né? Sim? Tá. Como eu estou em duas telas, como eu estou vendo, eu vou seguir. Então, assim, qual é a minha ideia hoje? Eu acho que alguns de vocês já estão participando do GTCT e já estão um pouco mais envolvidos nas discussões da conferência. A conferência vai ser nos dias 7, 8 e 9 de março, vocês todos já sabem. E aqui a gente vai passar um pouquinho sobre quais são os objetivos dessa conferência, quais são os eixos temáticos que a gente vai tratar, e a gente quer se organizar para que vocês participem também dessa organização junto com a gente. Então, o que é a ideia de... Por que veio a ideia de conferência, né? Acho que todos sabem que o plano diretor exige participação da população no seu processo, e o mínimo que ele exige são audiências públicas. E nós, aqui da diretoria, entendemos que as audiências públicas são momentos de pouca interação de verdade assim, com a população, que são eventos mais de apresentação do que de colher contribuições. Então, a gente resolveu que a gente precisa de 2 grandes momentos e que a gente vai usar o método da conferência. Por que conferência? Porque a conferência é uma reunião de pessoas com um interesse em comum, né? Com o objetivo de debater questões, ideias, melhorias, inovações sobre um assunto ou problema, buscando uma solução ou algumas hipóteses. Então, a gente organiza, né, numa conferência assuntos que vão ser abordados ou um tema que vai ser abordado. A gente escolhe pessoas para palestrarem sobre esses temas e para contribuir, né, com esse debate. E, num âmbito municipal, a gente entende que é um amplo espaço democrático de discussão e articulação de população, governo, técnicos, e então a gente entendeu que era um bom método para a gente colocar em prática nesse momento. Então, a nossa conferência, essa primeira, é de avaliação do plano diretor. Então, o objetivo geral dela é avaliar qual é a situação do nosso desenvolvimento urbano municipal sob o ponto de vista da percepção dos técnicos, da população e do governo, em cima
do que a gente tem na nossa lei atual de plano diretor, que vem lá desde de 99 e depois modificado em 2010. Então, quero frisar bem que é uma avaliação. A gente vai ter que se debruçar sobre o plano atual. O que aconteceu com o nosso plano? Ele se materializou no território, não se materializou? Sobre que aspectos ele foi melhor executado ou melhor colocado em prática? Ou sobre que aspectos ele pecou e não detalhou o suficiente, não foi efetivo? Então, esse é um momento que a gente precisa avaliar junto com a população para pegar essas recomendações, né, que a gente vai criar um documento no final da conferência para o processo de revisão do plano diretor continuar. Então, ela vai se realizar, né, na PUC, a maioria acho que já sabe. A gente tem uma expectativa de público com base, né, no que a gente já teve em outros eventos de 1.500 pessoas. É de fácil acessibilidade, é acessível também para diversas, para pessoas com deficiências. Vai ter a participação acadêmica, que também é muito interessante. Então, resumindo, né, vai ser na data do dia 7 e 8 de março, na PUC, em 3 dias, né, nesses 3 dias. Qual é a ideia para esses 3 dias? O primeiro dia é de palestras temáticas. Eu prefiro até dizer que são falas temáticas, porque vão ser falas breves, né? De por volta de 15 minutos, 15, 20 minutos, de especialistas sobre cada um dos eixos que a gente está propondo debater. E daí, nesse primeiro dia, também a gente vai explicar de novo como é que as coisas vão funcionar, vai ter o credenciamento, e vai ter a finalização, digamos assim, da distribuição nos eixos temáticos. Que no segundo dia, a gente vai se reunir em salas específicas para cada eixo temático, onde a gente vai discutir sobre eles e elaborar um documento com recomendações para o processo de revisão do plano diretor. E no terceiro dia, a gente lê esses documentos, consolida, né, se precisar de algum tipo de alteração ou alguma coisa assim, e vota e gera um documento final para a conferência. Se forem surgindo dúvidas, podem ir perguntando. Então, assim, como que a gente definiu os eixos temáticos? Desde o início, a gente já explicou para vocês que a gente está se baseando, né, nossa metodologia no Guia para Elaboração de Revisão dos Planos Diretores, que foi um documento que foi lançado em 2019, eu acho, pelo governo federal, em parceria com o Instituto Polis, e eles colocam que os temas são assuntos relevantes para o desenvolvimento urbano local, frequentemente associados às políticas setoriais ou à questão de gestão do território identificadas pelo próprio município. Nós, baseados nesse guia, identificamos temas e problemáticas que a gente acha importantes de serem priorizados nessa etapa da leitura da cidade. Então, eles cruzam bem com as nossas estratégias do plano, né? E a gente, então, colocou eles para nortear o nosso trabalho. Então, né, nós tivemos lá em 2016, eu acho, os 12 temas prioritários, nós temos o guia de elaboração, nós temos os ODS, nós temos as contribuições da consultoria, nós temos os eixos debatidos pelo GT-TO, nós temos as contribuições das oficinas e o plano, e tudo isso nos fizeram chegar nesses 7 eixos temáticos, que são desenvolvimento social e cultural, ambiente natural, patrimônio cultural, mobilidade e transporte, desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, desenvolvimento econômico e gestão da cidade. Então, a minha ideia agora é explicar um pouquinho de cada um, para que no final a gente faça um debate sobre onde cada um de vocês gostaria, né, de estar, de se encaixar para contribuir com os debates que a gente está fazendo prévios à conferência e na conferência também.
Então, o eixo social e cultural, ele trata da relação entre o plano diretor e a promoção da qualidade de vida da população. Então, ele envolve, né, alguns temas como inclusão social, saúde, educação, emprego, moradia, segurança, lazer, cultura, artes, praças para todos, população em situação de rua, perspectiva de gênero, acessibilidade para todos, segurança alimentar, agricultura, resíduos, comunidades autóctones, habitação de interesse social e regularização fundiária. E a gente correlaciona ele diretamente com a produção da cidade, mas não quer dizer que ele não se relacione com outras estratégias, mas a principal dele, que a gente relacionou, é a produção da cidade. O ambiente natural, ele aborda, na esfera do plano diretor, a qualificação do território sob a perspectiva da valorização do meio ambiente. Então, coisas que a gente pode discutir nesse eixo: sustentabilidade. Sim, essa apresentação vai ser disponibilizada. Não vi quem perguntou, mas eu posso já colocar no e-mail para vocês, quando terminar a reunião. Adequação às mudanças climáticas, poluição, áreas de interesse ambiental, áreas verdes, públicas e privadas, áreas de risco, corredores ecológicos, serviços ecossistêmicos, arborização urbana, fauna silvestre, educação ambiental, recuperação de áreas. Isso, assim, são tópicos que foram surgindo nos debates, mas que não são só esses, né? São uma ideia de assuntos que a gente pode tratar nesse eixo. E ele se relaciona direto com a qualificação ambiental, né? Com a estratégia da qualificação ambiental do nosso atual plano diretor. Também não só com essa estratégia, mas principalmente. O patrimônio cultural trata da relação do plano diretor com a valorização de bens imóveis e bens intangíveis de valor significativo. Manifestações culturais, patrimônio histórico, bens arqueológicos, bens imóveis de valor significativo, paisagens, memória cultural, tradições, identidade local, e também se relaciona direto com a qualificação ambiental, que é a estratégia do plano que trata, né, do patrimônio cultural, porque no nosso plano está misturado, né, a questão de meio ambiente e patrimônio cultural, mas também, né, pode se relacionar e se relaciona com algumas outras estratégias. Então, o eixo de mobilidade e transporte trata dos aspectos que influenciam na qualificação da mobilidade urbana. Então, mobilidade ativa, mobilidade sustentável, mudanças de cultura, transporte coletivo, ciclovias, qualificação do espaço público, hierarquia viária, perfil viário. Estou lendo alguns assim porque não são definitivos e são muitos. Então, vocês vão poder também, talvez, contribuir para que a gente ainda discuta mais, né, tópicos dentro de cada um dos eixos. E ele se relaciona, obviamente, com a estratégia da mobilidade urbana. O eixo 5 é o desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, que compreende aspectos do plano diretor relacionado ao uso e à ocupação do solo. Então, ele trata das questões mais da forma urbana, né, e de como a gente ocupa o nosso solo. Daí, dentro dele, a gente relacionou a estratégia de estruturação urbana e de uso do solo privado, que depois, né, resulta no plano regulador. Então, nesse eixo, a gente tem tópicos que relacionam com a ocupação do solo, que é mudanças climáticas, densidade, parcelamento do solo, espaços públicos, equipamentos urbanos e comunitários, a gestão, a infraestrutura urbana de saneamento, drenagem, abastecimento de água, redes de fibra óptica, a gestão dos resíduos, a cidade consolidada. Então, quais são os impactos, quais são as mitigações, como é que é a questão de regularização fundiária, e também a questão da forma dos edifícios, do desempenho dos edifícios, da verticalização, do plano regulador, da miscigenação de usos, enfim. O desenvolvimento econômico, ele engloba aspectos do plano diretor que se relacionam com incentivos para o desenvolvimento econômico do território, então, relacionado às atividades, né, que a gente tem dentro da cidade, as atividades econômicas,
indústria, turismo, ecoturismo, cultura, economia criativa, inovação, habitação, dinâmica imobiliária, emprego e renda, e se relaciona direto com a estratégia de promoção econômica. E a gestão da cidade, que aborda papéis do plano diretor na gestão da cidade e do planejamento urbano, né? Então, qual é o nosso papel, né, como plano diretor na gestão da cidade? Como que vai funcionar, o que funciona, né, o Sistema Municipal de Gestão do Planejamento? Como se dá a participação no processo, desculpa, tô meio gripada, de planejamento, o monitoramento, as políticas públicas, os instrumentos urbanísticos, jurídicos e econômicos, o financiamento da cidade, o mercado imobiliário, e essa estratégia se relaciona direto com a estratégia do sistema de planejamento. Então, qual é o nosso objetivo apresentando todos os eixos? Felisberto, tu quer falar agora ou pode ser depois que eu terminar? Não, pode ser depois que tu terminar. Tá, já estou quase terminando. Então, os objetivos desse segundo dia de conferência são uma elaboração, né, de recomendações para o processo de revisão do plano diretor, que vai ser um documento que a gente vai apresentar no terceiro dia, votar e consolidar como um documento final da conferência. Em cada eixo, a gente está discutindo, né, tópicos esses que a gente estava falando e, de repente, agrupando alguns deles, né, para a gente conseguir, talvez, dividir em subgrupos dentro das salas. A ideia é assim, ó, a gente ainda não está com a metodologia 100% consolidada, mas a ideia é que cada sala de cada eixo, a gente divida ainda as pessoas dessa sala em subgrupos para qualificar o debate. Então, por exemplo, no eixo de desenvolvimento econômico, que a gente vai tratar de diversas questões, tanto da questão, por exemplo, da zona rural, como se desenvolve a economia na zona rural, e a agricultura, a agroindústria, tudo que existe, né, em relação ao desenvolvimento econômico da zona rural, mas também a gente tem que tratar de quais são os nossos clusters, né, os nossos arranjos produtivos dentro da cidade. Como é que está a questão da saúde, que é um grande potencial de desenvolvimento econômico aqui na cidade? Como é que está a questão habitacional, que é outra questão que engloba o desenvolvimento econômico? Eu estou falando mais do desenvolvimento econômico porque eu estou mais por dentro, porque eu estou junto no debate desse grupo por enquanto. Então, a ideia é que depois, né, cada subgrupo dê subsídios para o grande documento final que a gente vai elaborar para o terceiro dia. Então, Então, eu queria comentar o que está acontecendo. Assim, a partir do meio de janeiro, a gente começou debates por eixos com os membros do GT técnico operacional da prefeitura. Depois a gente incorporou membros do GT-CT, e como a gente estava ali nas visitas, não deu tempo de eu tratar esse assunto com vocês. Então, agora a gente está se incorporando também nesse debate dos eixos, que está bem no meio, em andamento, para que lá na conferência a gente esteja todos alinhados com quais são os tópicos que serão discutidos no segundo dia. Aqui é mais ou menos uma linha do tempo, né, para a gente se situar onde é que a gente está. E a ideia hoje é, depois de que a gente conversar um pouquinho, que vocês vão se voluntariando, digamos assim, para participar de alguns eixos, de um eixo, né? Porque, na verdade, o que acontece? O ideal é que cada um participe de um eixo, por quê? Porque vocês vão participar de um debate no segundo dia da conferência. Então, se vocês já forem se alinhando com o pessoal desde agora, para chegar lá no segundo dia da conferência e ser os mediadores junto, né, junto com a gente, com membros do GTTO, do GTCR, a ideia é que todos sejam, né, organizadores dessa conferência. Então, só que daí, para isso, cada um pode participar de um grupo. Na verdade, nesses debates anteriores, até daria para participar de mais de um grupo. Só que tem que ter em mente que lá no dia da conferência vai participar de um só. Então, acho que por hora é isso. A minha ideia é que depois, né, se a gente não
não conseguir fechar todo mundo que quer participar em cada eixo, depois vocês mandem um e-mail para a Dani para dizer em que eixo vocês querem entrar nas discussões, porque a gente daí convida para as agendas que a gente vai fazendo, e a nossa próxima reunião fica para o dia 28, porque a próxima terça é carnaval. Mas vou voltar aqui para a nossa planilha e vou abrir o microfone para o Felisberto e depois para o Jacão. Não, eu fico pensando, e eu tenho como exemplo a Conferência da Saúde, né, que ela estabeleceu pré-conferências, né, nas regiões da cidade, né? Eu entendo que isso poderia ter sido feita nas 8 regiões de planejamento, nós poderíamos ter feito pré-conferência junto e poderíamos ter trabalhado as oficinas e o resultado daquelas oficinas, né? Mas isso é uma etapa vencida, infelizmente, né? Nós poderíamos ter produzido em loco com as comunidades um material muito mais rico, mas é o processo que está aí, é o que nós vamos ter, né? Eu entendo que os eixos, né, eles estão bem, né? Mas para mim tem um problema, né? Que a prioridade dessa cidade é habitação e regularização fundiária. E para mim esse era um tema que deveria ter um eixo específico disso, né? Porque muitas vezes eu tenho levantado que o impacto de determinados empreendimentos inviabilizam ou pode inviabilizar a regularização fundiária de determinadas comunidades, ou impactar sobre as comunidades, como é o caso dos quilombos, ali na Dorival Castilho Machado, vai impactar lá a Dorival, mas esses são temas que poderão surgir ao longo do debate, né? Então, eu entendo que a gente perdeu um momento de trabalhar isso, as pré-conferências nas 8 regiões de planejamento, né? Como eu tenho toda uma participação voltada à questão do desenvolvimento econômico, eu já me inscrevi no desenvolvimento econômico. Até porque a cidade já teve um plano de desenvolvimento econômico, né? É um documento, eu não sei se vocês tiveram acesso a esse documento, né? Mas talvez durante a conferência, durante o debate lá do eixo, eu apresente esse documento, ou posso disponibilizar agora, que é um documento construído em 1996, 97, analisando as potencialidades da cidade àquela época, baseado na Agenda 21, né? Então, tem todo um histórico de olhar sobre a questão econômica de Porto Alegre, né? E também entendo assim que a questão da habitação, voltando à habitação, né, que me parece um tema fundamental nessa cidade, nós tivemos um DEMAB, um plano municipal de habitação, né, e que está lá, né? Nós temos um plano, parece, municipal de saneamento, né? Como que as pessoas vão ter acesso a esse plano? Como vai ser disponibilizado isso? Com a leitura que as pessoas fazem da sua região, do impacto que tem os grandes empreendimentos, né? Então, são temas, né, que deveriam ter sido mais aprofundados, né? A questão da mobilidade urbana também é um tema que deveria, a questão da preservação histórica da cidade, da memória, das características dos bairros, né, que muitos, na minha modesta opinião, como cidadão de Porto Alegre, estão sendo violentadas, transformando uma realidade, o que elas têm de importância na vida de cada um dos moradores, principalmente os mais antigos, que valorizam isso, né? Infelizmente, a nova geração pensa de outra maneira, e nem sempre tem alguns da velha também que pensam, né? Mas então eu vejo que é o momento da gente refletir isso, né? Eu tenho andado muito pela cidade, principalmente na Cidade Baixa, nos parques, no anfiteatro Pôr do Sol, e tenho visto, e hoje mesmo passei pelo Harmonia e vi a descaracterização daquele parque. Ele surgiu com uma função e hoje completamente mudado, certo? Mas
é a visão, né, compactuada e permitida por uma visão que a administração tem de cidade, né? Infelizmente, a gente às vezes tem que polemizar esses temas e trazer à tona. Hoje mesmo, no Parque da Redenção, teve uma questão ambiental, que são os gambá lá, sendo quase mortos pelo veneno de rato, né? Então, tem certas coisas que hoje impactam nas cidades que violentam a característica dos equipamentos públicos. E, por fim, para não me estender, depois, se der tempo, eu quero me referir de novo, a questão do uso dos espaços públicos, né? Nós temos que debater essa questão da concessão dos espaços, né? Por 30 anos, para mim, me parece um absurdo, porque isso inviabiliza muitas vezes a administração que vem depois. Se continuar do mesmo campo, tudo bem, né? Mas se vem outra, ela vai sofrer um impacto de uma coisa que foi feita pela outra administração. E como mudar isso? Isso vai ter um ônus para a cidade. Isso está na questão do desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social, na questão da mobilidade urbana, na estruturação urbana. Por fim, envolve vários temas, tá? Então, era isso por enquanto. Obrigado, Renata. Espero que tenha conseguido contribuir nesse debate. Obrigada, Felisberto. Vou fazer um pequeno comentário, assim. Eu acho que todas essas questões que tu abordou, elas sim se relacionam com diversos dos eixos, né, que a gente está dividindo para poder construir depois, né, o nosso documento de revisão do plano diretor. O planejamento urbano, ele realmente mistura muitos temas, né? Então, a gente sabe que tem temas que se cruzam em mais de um eixo, né? Por isso que a gente está fazendo esses debates prévios, para a gente poder conseguir ter um foco importante na hora do debate lá da conferência e criar recomendações, digamos assim, efetivas, né, para o processo da revisão do plano diretor, para orientar, né, a nossa revisão. Então, que bom, tu está no eixo de desenvolvimento econômico, acho que tem várias questões a tratar. Eu até achava que tu ia se colocar ali no desenvolvimento social e cultural, porque eu acho que são temas que também tu trata bastante, né? E que fala ali no desenvolvimento social e cultural é bem o eixo da habitação de interesse social, da regularização fundiária, como eu li ali. Depois, se tu quiser, a gente vai mandar, né, a apresentação para vocês olharem de novo e talvez não seja hoje que vocês vão dizer exatamente em que eixo vocês querem estar. E daí a gente vai discutindo, mas acho que são temas pertinentes, assim, né, no debate. E a ideia que a gente teve de criar esses debates dentro de eixos, por enquanto a conferência não acontece, é justamente para ter esse pré-debate, para levar, né, a discussão um pouquinho mais orientada, para a gente ter uma efetiva resolução, assim, no final. Porque se a gente deixa tudo muito... Vamos discutir de tudo, talvez não ficasse um documento tão efetivo no final, visto que a gente tem 3 dias para construir, né, esse documento. Então, esse foi o método que a gente usou. Realmente, assim, existem diversas formas. A gente sabe que as conferências, às vezes, tem pré-conferências, mas a gente já teve, né, tudo esses eixos temáticos, todos os debates que vão sendo orientados e debatidos, tem na carga deles, né, a contribuição da sociedade nos processos de participação que já houveram, da consulta, das oficinas, das exposições, dos debates dentro dos grupos de trabalho. Então, querendo ou não, também tem uma certa já linha de raciocínio do processo já faz um tempo, né? Mas, então, assim, até sexta, segunda, no máximo... Segunda e terça tem carnaval, né? Então, até quarta, digamos assim. Eu botei até sexta, mas eu acho que até quarta seria um bom prazo para vocês irem pensando em que eixo vocês querem ser acrescidos, digamos assim, nos debates que a gente está fazendo. Eu entendo que vai ser bem rico, assim, ter vocês nesse processo também. Jacão. Bom, eu já antecipo que eu
gostaria de participar do eixo temático 4, que é mobilidade e transporte, né? Os demais são super importantes, acho que o Felisberto colocou a fala dele muito bem aí, né? Algumas preocupações que a gente tinha com as conferências do passado, né? Mas, enfim, só para me inscrever aí já no eixo 4, tá? Tá, por enquanto eu vou botar Jacão no 4, Felisberto no 6, e aí a gente vai, né, conversando. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Gomes. Oi? Oi. Eu estou no grupo de trabalho 5. Sim. Já nas discussões lá que está sendo feita. Eu me inscrevi em 2, na verdade, mas acabei ficando trabalhando, vou trabalhar mais nesse aí. É que eu sei que tem alguns de vocês que também participam do GTCT, né, por vontade própria. Sim, eu. E aí já estão acompanhando um pouco esse debate há um tempo maior. Mas então... Exatamente. E eu não me lembro se o outro tema era a gestão da cidade e tal, mas tudo bem. Em princípio, ficamos assim no grupo 5. No dia lá da conferência só vai conseguir participar de um, né? Sim, pois é. Pelo formato é um, tem que fazer a opção de um. Tranquilo? Então, eu vi que a Denise até falou ali no chat. Não sei se tu queria colocar alguma coisa, Denise. Acho que ela tá se organizando para falar. Tá meio ruim, né? Hoje a internet em toda... Por causa da chuva, eu acho. Oi, Renata. Oi. Sou eu, Adroaldo, já que não perguntou para mim. Não, mas tu não levantou a mão. Perguntei para todos. Daí quem levanta a mão vai falando. Tu pode falar, Adroaldo. Não, na verdade, eu acredito que eu vou ter que participar no grupo 6, que é o desenvolvimento econômico, por causa da questão, eu não li todo, não consegui ler todo, a questão do 4º distrito, que deve tratar na questão da geração de emprego e renda, certo? Uhum. Vai ser o que tem que desenvolver ali na região, é isso aí, por enquanto. Certo? Então vai ser no 6. Tá certo. Também queria falar, né? Vocês já se inscreveram na... Não, isso é exatamente. Depois eu me inscrevo. Tá, não esqueçam de se inscrever. Depois eu mando ali no grupo o link para se inscrever. Ai, agora eu me perdi na ordem. Eu acho que foi o Felisberto que levantou a mão de novo primeiro, né? Não, tem uma pessoa antes de mim. Quem é? Tem o Jacão, o Gomes e o Felisberto. Mas eu acho que eles já falaram? Tá, o Jacão e o Gomes e o Adroaldo já falaram. Então eu aproveito e falo. Não, é só reforçar um pouco o que a Renata... É verdade, Renata. Eu teria 3 temas que, para mim, me impactam diretamente em todo esse processo de construção, de participação que eu tenho ao longo desses 34 anos, né? Então, a gestão também da cidade era um tema que eu gostaria de participar, mas, infelizmente, eu tive que optar, né? Até porque, ao longo desse tempo, eu me ative ao desenvolvimento econômico. Fui conselheiro muito tempo e sou atualmente o conselheiro da temática de desenvolvimento econômico, tributação, turismo e trabalho, né? Então, é uma matéria que eu entendo e até estamos pensando em realizar um seminário de economia, né, para fazer uma análise econômica da cidade de Porto Alegre, né? Durante a pandemia, pós-pandemia, né, para a gente avaliar um pouco como que se deu o aumento da arrecadação do município, né, e como que a cidade conseguiu, durante
a pandemia tem uma capacidade de se desenvolver e manter algumas atividades importantes da cidade. Entendo que a economia criativa é um tema importante, mas tem a economia circular, que é um novo olhar sobre a economia que está se trabalhando. Eu não tenho muito, vou tentar me aprofundar mais nessa questão da economia circular, vou ler mais sobre isso, né, durante esse tempo que tem, mas são temas importantes. Também estruturação urbana, mobilidade urbana, porque eu uso muito ônibus, porque eu me desloco na minha atividade profissional, tenho também usado muito o trem, o Zurb, para ir em Sapiranga, vou até Novo Hamburgo, então vejo como é que se dá essa mobilidade através do trem Zurb na região metropolitana, como que os trabalhadores se movimentam, os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Mas é impossível estar em tudo que é lugar. Então, o meu foco vai ser no desenvolvimento econômico. Gostaria de estar na habitação, né? Porque o meu primeiro, vamos dizer, inserção nesse tema foi exatamente a habitação e regularização fundiária e o cooperativismo, né? Mas é isso, Renato. Agradeço por mais o espaço agora, tá? Obrigado. Obrigada, Felisberto. Bom, gente, então, assim, era mais para vocês irem, né, refletindo um pouco. Acho que a participação de vocês é essencial nesse processo de discussão antes da conferência. A gente conta com vocês também, né, no segundo dia, como apoio da prefeitura. Acho que vocês sabem, né, que os GTs são, né, os protagonistas também dessa conferência. Então, a gente pode conversar depois, assim, no decorrer, de qual é o papel, né, de vocês dentro da conferência, se vocês querem atuar como, sei lá, mediadores de alguma mesa, depois dentro do segundo dia, dependendo de como a gente vai, né, finalizar de elaborar a metodologia. Mas fica no radar de vocês que vocês são importantes pessoas dentro desse processo da conferência e que a gente conta com a participação bem efetiva de vocês no processo, né? E também espero que entendam que, por mais que já esteja em discussão, né, um pouco esses eixos temáticos, a gente focou nas visitas, e que eu acho que foi muito importante a gente ter feito esse foco nas visitas, porque eu acho que foi muito produtivo tanto para a consultoria poder elaborar o diagnóstico em cima, né, dessas visitas a campo, quanto para a gente também, né, conhecer mais um pouco da região de vocês, para ter essa integração com a subprefeitura. Acho que de todo foi muito válido, e vocês ainda estão no auge, né, desse momento de debate dos eixos da conferência. Então, aguardamos vocês, né? Vocês vão ser convidados para as reuniões que vão estar acontecendo sobre cada um dos eixos. E a gente vai conversando, acho que dia 28, né, na próxima reunião, tendo a última orientação, digamos assim, pré-conferência, para no dia 7, né, que é na outra terça, daí a gente se encontrar lá na conferência. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu tô saindo de férias amanhã não, quinta, e daí a Dani vai ficar no meu lugar aqui de coordenadora, e a Ana, né, também. E daí até a conferência eu estarei de volta. Volto no dia 6, que é um dia antes da conferência. E aí a gente vai se encontrar lá. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. O Gomes abriu a câmera, não sei se era para falar ou não. Não. Só abrir a câmera para estar terminando a reunião, para consideração aos colegas aí. Tá bem. Então, gente, estou vendo que estamos muitos aqui que não se manifestaram. Dinara, Tânia, né? Deixa eu ver quem mais. Bom, o Adroaldo se manifestou. Da 7, a gente está, né, com essa defasagem de conselheiro. A gente está tentando ver como é que a gente vai fazer para a Jane realmente participar, né? Que ela é a conselheira suplente.
Deixa eu pensar aqui, que outra região falta. Renata, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pergunte, Tânia. Assim, ó, tá acontecendo um problema lá na região de planejamento 7, né? Em função do... A Jane está com dificuldades de participar. A menina, a outra conselheira, a suplente, a segunda suplente, ela já está trabalhando num local que ela não vai poder, então, assumir. E então está se questionando também com relação ao que se pode fazer, como foi feito na região de planejamento 8, quando não tinha o conselheiro, lembra? Estava com problemas de conselheiro, e depois o Dinar veio assumir. Como foi feito essa demanda? Não consigo, a gente não está conseguindo entender muito bem. Foi chamada uma outra votação? Como foi feito? Assim, ó, em termos de CMDUA, peraí, Gomes, eu já te deixo falar, tá? Em termos de CMDUA, teria que haver uma outra eleição, tá? Tá. E daí isso eu acho que vocês poderiam levar para debate lá no CMDUA mesmo. Porque Tá. Em termos do GT, como, por exemplo, o Gomes chamou a Denise para representar a 6 aqui no GT, o GT é mais aberto, digamos assim, não tem uma representação eleita. Então, se tiver lá na 7 alguma outra pessoa, que eu sei que a Beth até sugeriu do Jorge, que é um outro ali articulador que trabalha bastante na região ali do Partenon, se quiserem, né, indicar algumas pessoas para participar do GT para a 7 não ficar sem representação, aí aqui a gente é mais aberto, assim. Tá. Deu um assunto de tratar ali com o secretário Germano, porque é um tema que daí exigiria eleições, né, porque vocês são representantes eleitos, daí eu não tenho tanta ingerência nesse assunto. E que bom que hoje, hein, Tânia, porque fazia tempo que eu não participava. Eu participei da última, da anterior eu participei. É que eu estava trabalhando bastante, os horários não batem, entendeu? Meu trabalho estava me exigindo muita atenção e eu não estava conseguindo participar, às vezes, de algumas reuniões do CMDUA, não participando ativamente, mas escutando pelo menos as reuniões, mas não estava conseguindo em função do meu trabalho mesmo, porque é um horário bem difícil, né, esse horário eu estou trabalhando. Então, quando eu consigo escapar, como agora, né, que meu trabalho vai começar agora mais no final da tarde, que aí eu estou conseguindo participar. E gostaria de falar o seguinte, a nossa visita, as visitas foram bem produtivas. Eu, na verdade, achei que os técnicos, inclusive, fossem americanos, né? Quase que eu me comuniquei a eles como hi, com uma saudação, porque achei que fossem americanos, não sabia que eram tão jovens e que eram todos brasileiros. Né? E porque nós não conhecemos eles anteriormente, eles não foram no conselho, então foi uma surpresa assim para mim e para outras pessoas também, né? Esse contato com eles. Eles foram super participativos, né? Nas visitas que nós fizemos, mas assim, ó, o contato deles com eles é com você, né? Com vocês. Fiquei de enviar um material para eles, então tem que ser através de vocês, é isso? Passar para mim, para Dani ou para Ana, que a gente repassa para eles. Tá. Outra coisa que nós conversamos, assim, enquanto alguns conselheiros, porque na verdade, foi dada uma verba bem grande, né? Se eu não me engano, foram 6 milhões, né? Para eles fazerem esse projeto, para fazerem um plano diretor da cidade, né? Esse é o valor. Na verdade, eles não fazem o plano diretor. Eles produzem estudos técnicos para a gente elaborar o plano diretor. Sim, mas esses estudos técnicos deles, fora todos os estudos técnicos que vocês já fizeram, cá entre nós é uma fortuna, né?
Claro, é uma empresa internacional, né, que já fizeram diversos trabalhos. Não estou questionando a qualidade nem competência do trabalho deles. Estou questionando valores, porque nós, enquanto conselheiros, nós temos uma reunião, né, do GT, mais a nossa reunião do CMDUA. A nossa reunião do CMDUA, nós recebemos um jeton. Essa do GT, além de nós não recebermos um centavo, nós tivemos que despender do nosso bolso as visitas que nós fizemos, porque eu tive que pegar aplicativo, né? Eu tive que fazer um material que eu quis para deixar para o pessoal. Então, é o nosso tempo que nós estamos dispondo para fazer esse trabalho, que é fora do conselho, porque lá no conselho a gente não consegue discutir tudo que tem que ser feito, e a gente não recebe nada. Eu acho isso muito injusto, né? Então... Responder. Primeiro, eu gostaria que tu fizesse um cálculo de quanto dá um orçamento, né? De quanto seria o trabalho desses. Eles têm uma equipe de mais de 30 pessoas trabalhando full time no nosso plano diretor por um ano. E daí, se tu fizer um cálculo de salários, tu vai ver que dá mais ou menos o valor, né? Eles são pessoas que têm... são consultores, eles têm um salário que é o salário de consultor, enfim. Eu não vou discutir valores aqui, né? Mas isso não veio ao caso. É bem razoável para uma revisão de plano diretor e uma consultoria no nível que a Ernst Young é. Agora, quanto ao valor de nós recebermos alguma coisa, vocês, né, conselheiros, vocês são conselheiros das regiões, vocês têm a incumbência de participar do conselho do plano, e esses GTs são trabalhos voluntários, tanto para vocês, quanto, por exemplo, para nós. Se a gente faz trabalhos fora do trabalho, a gente não ganha hora extra também. Eu fiz todo um trabalho de ter água para todo mundo. Quem pagou pela água fui eu. Entendeu? Então, acho que assim... Mas é uma coisa que estávamos discutindo, porque é uma coisa complexa para te ver. É uma disparidade muito grande, né? Tá certo que tem uma equipe enorme, muitas pessoas, todos qualificados, mas nós, enquanto conselheiros, estamos disponibilizando o nosso tempo também de deixar de fazer alguns trabalhos para estar envolvidos nesse processo, fora, né, do nosso horário, que seria no horário no dia e no horário do conselho, porque lá nós estamos fazendo relatoria de empreendimentos. Nós deveríamos, então, pegar esse tempo, em vez do GT, estarmos dentro do conselho, trabalhando com relação a isso. Nós estamos num tempo à parte, né? Então, sem ganhar nada. Vocês são funcionários da prefeitura, dentro do horário que vocês estão, eu não sei, vocês provavelmente trabalham 8 horas por dia, então, tá dentro do horário de vocês ainda, entendeu? Por exemplo, nossa visita foi da 1h30 da tarde até às 16 horas, porque eles tiveram que sair antes, até às 16 horas, mas esse horário ainda está dentro do horário de trabalho de vocês. Nós não, eu tive que suspender, adiar um projeto que eu estava fazendo, que eu ia receber em função do GT, que eu acho que é muito importante, mas aí que é esse questionamento, entendeu? Nós deveríamos estar fazendo dentro do nosso horário no plano diretor e não à parte. Tá? Então, eu acho que a parte a gente deveria também ganhar um plus, ganhar um jeton, né? Porque para podermos estar ali. E aí acontece o seguinte: nós estamos no GT, a reunião foi cancelada, não tivemos reunião, e daí nós não vamos receber. Para te ver como é estranho, né? A gente vai estar trabalhando, todos os conselheiros trabalhando, e nós não vamos receber porque não teve reunião. Então, é nesse questionamento que eu venho trazer aqui, e não é só um questionamento meu, é de outros conselheiros, tá? Eu sugiro que, assim como o tema das eleições da região de planejamento 7, vocês tratem isso também no CMDUA. Tá certo. Tá bom, então. Eu vou levar isso para o CMDUA e vou fazer um documento ali, né, com assinaturas de alguns conselheiros e vou enviar também para a secretária. Obrigada, Renata. Nada, Tânia. Dani, tu queria falar alguma coisa? Não, eu ia sugerir que tu sugeriu que ela levasse o assunto para o CMDUA, né? Porque foge inclusive da nossa competência aqui, essa questão de pagamento de jeton, outras situações que são gerenciamentos além do nosso trabalho. Uhum. Eu vi que o Gomes também queria falar. Não, eu acho que nos alongamos demais e realmente não é instância este grupo de trabalho. A Tânia tem toda a razão em fazer essa colocação.
respeito de jeton e tal, além do jeton ser ridículo e tal, mas não é aqui que se discute isso. Agora, no conselho, sim, logo mais tem uma reunião do conselho, daqui a alguns minutos, uma hora. Aí poderia abrir lá essa discussão novamente. Aí seria bem-vinda a discussão. O outro aspecto, só de passagem, como a Tânia perguntou como é que tinha sido na 8 e tal, é a mesma situação. Está previsto no regimento interno 5 falhas consecutivas sem justificativas, o conselheiro, o conselho, ou mesmo a entidade ou região, perde a representação, tem que fazer nova eleição. Tá bom? Não vou me alongar mais, que nós temos uma reunião daqui a pouco, outra. Obrigado. Sugiro que vocês tratem esse assunto lá, então. Felisberto, queria falar alguma coisa? Não, estão me ouvindo? É na mesma linha que o Gomes falou e que tu falaste também. Eu acho que é um tema que a gente tem que levar. Eu já tinha pautado isso no conselho, que a gente deveria ter jeton para participar nesses grupos técnicos, né? Mas eu acho que é um assunto que a gente deve retomar, viu, Tânia, hoje, né? Eu acho que a gente disponibiliza um tempo, né, e que a gente poderia estar fazendo, e às vezes é cancelada a reunião, como foi naquele dia foi cancelada a reunião para a gente fazer as visitas, né? Então é isso, mas eu acho que tem razão a Tânia, e eu complementando, eu também de vez em quando participo no grupo de trabalho consultivo técnico, tá? Quanto dá, né? Mas é isso, né? Um abraço. Obrigada, Felisberto. E acho que o último era o Jacão que queria falar. Sim, eu endosso completamente as palavras da Tânia, né? Acho que a gente tem que levar isso para o reunião de conselho, porque eu estou deixando de trabalhar neste horário da tarde dentro da empresa que eu sou CTPS, entendeu? Mas realmente nós temos que levar adiante, acho que até porque nós vamos ter mais encontros durante este ano, e isso tem que ser correto. Eu só acho essa questão de por vocês serem funcionários servidores, né? Eu acho que independe, vocês também teriam que ganhar ou dinheiro, ou hora extra, ou em banco de horas, alguma coisa parecida fora do horário de trabalho de vocês. Essa é a minha opinião. Obrigada, gente. Então, acho que fica nesse encaminhamento de a gente receber os nomes de quem ainda não se colocou ou não decidiu em que eixo quer participar das reuniões, para a gente poder enviar os convites para vocês. Esses temas mais administrativos vocês tratam no conselho, sugiro tratarem hoje. Hoje também tem a eleição do regimento interno da conferência, vai ser bem importante a presença de todos. E nos vemos, eu vejo vocês na conferência, vocês veem a Dani e a Ana no dia 28, certo? Boas férias. Obrigada, tô precisando, vocês veem que eu já até fiz umas atrapalhações por aí. Então, aproveita, Renato, aproveita. Então, espero voltar com o cérebro bem descansado. Pra gente discutir bastante. Então, uma boa reunião do conselho e até a próxima. Beleza? Obrigado Tá. a todos aí. Até mais. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Tchau, gente.